91. Aspas. Eu sou o pão da vida. Fecha aspas. João capítulo 6. Um espírito cristificado, verbo ou uno, delegado ou selado, representa o emanador. Como é apresentado pelo Pai como divino modelo, fala como se fosse o Pai e se revela o ponto de referência, a medida integral a que todos chegarão. Por falta de conhecimento de causa, as coisas acontecem como aconteceram, isto é, uns tomam Jesus como Deus, outros pensam ser filho especial, etc. O certo é tomá-lo como irmão, elevado ao grau crístico e feito divino modelo. O Cristo quer ser conhecido e igualado, não quer ser adulado, bajulado, etc. Sendo ele já um espírito uno, no princípio emanador, quer que todos evoluam e se façam unos, o perfeito convidando à perfeição. Ressalva. O século XX começou a revelar um mundo astral, fazendo conhecer pormenores sobre a vida depois do túmulo. Tudo isso é normal que aconteça, pois aos poucos as coisas vão se tornando conhecidas, mas observamos. A finalidade gloriosa do Espírito é outra, é atingir o grau crístico, não é ir e vir dos lugares inferiores para a encarnação e da encarnação para lugares inferiores, sem nunca passar disso. O Espírito deve vir a ser acima de mundos, formas e transições. Esta é a realidade plena que cumpre a todos realizar no íntimo. A grande mensagem é o mesmo Jesus Cristo, apresentado como paradigma. Por isso mandam dizer para que estudem tudo, para que conheçam o mecanismo dos mundos e dos planos astrais, sem jamais esquecer a finalidade sagrada que em Jesus Cristo está eternamente representada. O grau crístico é a suprema comida. 92. Aspas. E serão todos ensinados de Deus, fecha aspas. João capítulo 6. O maior ensino é o mesmo Cristo planetário encarnado, vindo para batizar em revelação, tornando a vir em espírito depois da morte, isto é, apresentando-se como vértice da evolução e convidando para ser igualado. O que importa não é falar no Cristo ou em seu nome inventar encenações e maquinações comercialistas. O que importa é seguir os caminhos do amor e da sabedoria, porque só eles conduzem ao grau crístico. 93. Aspas. O que crê em mim tem vida eterna. Fecha aspas. João capítulo 6. Jesus tomou a cruz do seu dever e fez a sua caminhada, e mandou a cada um tomar a sua própria cruz, tomando o seu exemplo. Crer é imitar, não é fazer idolatrias e discursozinhos falazes. A vida é eterna, seja como for, porque os santos desígnios de Deus não voltam atrás. Mas a perfeição, que foi apresentada viva por Jesus, será realizada no íntimo de cada um, pelos seus mesmos esforços. Os mundos e as vidas conduzirão a isso, no espaço e no tempo, porque as leis de Deus são perfeitas e porque em Deus não há pressa. 94. Aspas. A carne e o sangue de Jesus, fecha aspas. João capítulo 6. A matéria nunca é mais do que serva do Espírito, e Jesus revelou o exemplo perfeito, procurando vencer o mundo, procurando fazer compreender como se deve usar tudo o que é material, sejam os mundos, sejam os corpos físicos. Como, infelizmente, os homens comuns só veem os corpos e não os espíritos, bem pouca gente entende que no seu mesmo corpo está a lição a ser aprendida através do corpo de Jesus, ou com o qual ele se apresentou diante do mundo. Todos encarnam e reencarnam, ou repetem a encarnação, porém bem poucos sabem ainda tirar da encarnação o melhor dos proveitos. Jesus fez da encarnação o instrumento de vitória do Espírito,
enquanto que muitos fazem da encarnação o instrumento de escravização do espírito. O reino do espírito, diziam as iniciações antigas, é o avesso do reino do mundo. Ninguém ganha de um sem perder do outro, e é feliz quem sujeita o reino do mundo ao reino do espírito. Invertendo termos, os corruptores inventaram sacramentos ridículos e dominadores, transformaram as lições de Jesus em meio de dominação mundana. De qualquer forma, o Cristo é paradigma de moral, amor, revelação, sabedoria e virtude. Ninguém se iluda pensando ter nele a libertação de favor ou de graça, porque a cada um será dado segundo as obras, e o grau crístico nunca será menos do que realização íntima. O Cristo é apenas o divino exemplo a ser imitado. 95. Aspas. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Fecha aspas. João capítulo 6. A excelsa doutrina do caminho não é pieguismo, não é misticismo idólatra e doentio, e Jesus aqui não manda comer carne nem beber sangue seus, pretendendo com isso emancipar os seus irmãos tutelados. Os arranjos que andaram fazendo nos escritos dos apóstolos saltam pela frente de qualquer leitor, porque fazem Jesus dizer e desdizer muitas coisas. E um essênio comum não diria coisas assim, sendo que muito menos ele, o mestre dos mestres, aquele que todos eles sabiam ser o ungido que devia vir para exemplificar o caminho da verdade. Pureza e sabedoria pertencem ao espírito e não ao corpo. 96. Aspas. Desde então se tornaram atrás muitos de seus discípulos e já não andavam com ele. Fecha aspas. João capítulo 6. Muitas coisas foram tiradas da boca de Jesus, muitas coisas foram colocadas posteriormente na boca de Jesus, mas o pouco que ficou aqui e acolá basta para saber o quanto Jesus era exigente em matéria de moral, amor, revelação, sabedoria e virtude. Se tudo fosse uma simples questão de crer para ser salvo, muito fácil seria acompanhar Jesus, mas a questão é imitar, não é apenas crer, assim como pretendem certas correntes sectaristas. Também é muito mais fácil inventar simulações e sacramentismos, mas o fato é que nas prisões e nos manicômios, e cometendo toda a sorte de erros e crimes pelo mundo afora, estão aqueles que compram tais idolatrias. E nos planos de treva, nos abismos exteriores, por que os religiosistas do mundo baixam as zonas de treva, de pranto e ranger dos dentes? Por que, como disse Jesus, clamarão, Senhor, Senhor, e não serão ouvidos? 97. Aspas. Não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos dos homens. Fecha aspas. Mateus capítulo 6. Nenhum exteriorismo, nenhuma idolatria, nenhuma simulação, tudo quanto é formal não representa ato de amor e de sabedoria, e aquilo que não é amor nem sabedoria, o que é? Para que serve? Serve para engordar e sustentar súcias de parasitas e comprometer os espíritos diante de Deus. Ninguém adora a Deus sem ser pelo conhecimento e respeito pelas suas leis. Ninguém ama ao seu próximo sem ser pelos atos de bondade. Fora disso, tudo é simples maquinação religiosista, apenas engana as pessoas menos conscientes. 98. Aspas. Porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Fecha aspas. Mateus capítulo 6. Jesus sempre falou, nosso Pai. E o Pai sabe mesmo do que temos necessidade, pois não precisou jamais de conselho de ninguém. Por isso mesmo, faça cada um o que lhe cumpre, consoante a lei de Deus indica,
E tome aos exemplos de Jesus na devida conta que Deus não é surdo, cego nem ignorante. E aqueles que pretendem convencer Deus através de simulacros e engodos, enquanto prejudicam ao próximo ou blasfemam de verdades fundamentais por causa de fanatismos sectários, desde já podem pôr suas barbas de molho, porque clamarão Senhor, Senhor, e ninguém os ouvirá. 99. O jejum. Mateus capítulo 6. Jesus dizia coisas contraditórias? Porque de outra feita disse que aquilo que entra pela boca vai parar num lugar escuso, sendo que os erros partem da consciência mal formada, não daquilo que se come ou bebe. Quem deu provas de adorar a Deus em espírito e verdade, pelo cultivo da moral, do amor, da revelação, do saber e da virtude, nunca mandaria praticar exteriorismos. Quem, então, colocou tais coisas nos evangelhos? 100. E teu pai, que vê o que se passa em secreto, te dará a paga. Mateus capítulo 6. Primeiro, porque Deus é a essência divina do universo, nunca sendo pessoal ou exterior ao que quer que seja. Deus é infinito em todos os sentidos. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Por evolução e faculdades, podemos atravessar o que é exterior e grosseiro, penetrando pelo menos na luz divina, que é o segundo estado de Deus, e até muito mais se consegue, bem o sabemos. Ele dará a paga dos atos, porque sempre será assim. A cada um será dado sempre segundo as suas obras. Para isso a lei e a justiça nunca deixarão de funcionar. São o fogo eterno do simbolismo antigo.